E aí, doutor João, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem e você? Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Pietro. O João tá feliz, o Coxa voltou para a primeira divisão, né, João? Rapaz, e com doses de crueldade, hein? Mas que bom, assim, eu que vou para a segunda divisão no ano que vem, tô com inveja, né? Mas que bacana. Tem um memezinho engraçado, né? Porque três ex-jogadores do Coxa, né? O Miranda, que tá no São Paulo, o Rafinha, que tá no Grêmio, e o William Farias, que tá no Coxa, né? Desses três, o único que tem certeza que tá na primeira divisão é o William Farias. É o único mesmo, porque os outros dois vou te contar. Doutor João, o que te pareceu essa semana, a primeira semana de Moro candidato, as primeiras mobilizações? Acho que tá tendo uma resposta muito positiva, né? A gente entende e percebe qual que é o meu termômetro é o consultório, né? Eu sempre, as pessoas, claro, sabem da nossa ligação com a política, etc., e sempre me perguntam, né, doutor, o que você está pensando, como é que vai ser o ano que vem e tal? E agora com a candidatura do Moro, muitos já me falam, poxa, doutor, pelo menos a gente tem alguém agora para que a gente possa pensar em votar, né? Então, e me surpreendeu isso, porque muita gente veio espontaneamente falar sobre esse assunto. Então, acho que é uma candidatura que tem boas possibilidades, mas vai enfrentar uma dificuldade muito grande, aquilo que você estava falando, que é dialogar com o povão, né? E ele não tem essa característica, até pelo perfil da profissão dele, onde ele tinha que ter um certo distanciamento, uma imparcialidade de juiz, né? Agora ele tem que ter uma outra afetividade e empatia com o povão. Vai ter que trabalhar, mas tem tempo para isso e vai ser muito importante a composição da chapa também. Não adianta ele colocar lá como vice, por exemplo, um intelectual, alguém que tem um perfil parecido com o dele. Ele tem que ir agora para o povão, como, por exemplo, o Lula fez muito bem na eleição dele, que José de Alencar ele chamou como empresário para ser diferente dele. O Moro vai ter que ter essa inteligência e o Podemos, que é o partido dele, vai ter que ter essa capacidade de articulação para poder fazer uma boa coligação. É importante aquilo que você falou. Em todos os partidos tem gente boa. Em todos mesmo. Você mesmo que não gosta da esquerda, assim como eu que sou mais de centro-direita, tem que entender que a pessoa que tem a postura mais social, mais de esquerda, tem pessoas lá que trabalham muito bem, que são honestas, que têm uma visão de mundo diferente da gente, mas são pessoas que têm interesse comum no Brasil. Agora, o que ele não pode é se associar aos picaretas, né? Aquele que faz de tudo, que loteia cargo e que faz o toma lá da cá. Mas vai ser viável, eu tenho bastante esperança que isso seja um crescimento e uma nova opção. Não estou dizendo nem quem é melhor ou quem é pior, só estou dizendo que é uma opção mesmo. É verdade. E tem uma questão, o João usou a expressão picareta aqui. Vamos voltar no tempo. O João vai lembrar também. O Lula, quando foi candidato, lá atrás, antes de se eleger presidente do Brasil, ele usou uma expressão dizendo que no Congresso Nacional havia 300 picaretas com anel de doutor. Foi a frase do Lula. Que o Congresso era... Veja, o Congresso tem 513 deputados e 81 senadores. São menos de 600 pessoas. E dentre essas 600 pessoas, o Lula dizia que o Congresso Nacional tinha 300 picaretas. Essa expressão do Lula virou até música. Os Paralamas do Sucesso, o Herbert escreveu uma letra de Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor. Isso se estabeleceu. Quando o Lula virou presidente, ele pagou mensalão aos picaretas e trouxe os picaretas para dentro do governo. O que se espera é que nessa negociação de formação de chapa e de aliança, se faça uma aliança com os 300 que não são picaretas. É mais ou menos isso, né, João? É exatamente isso. Por isso que para mim é inconcebível a gente pensar na volta de um personagem desse à presidência da República, porque é uma coisa que não existe menor cabimento e nem a menor lógica, justamente por mais um exemplo que você acabou de dar. E isso é fundamental que a gente discuta e nosso ouvinte também pense muito bem, que a eleição mais importante é a eleição para o Congresso. E é a eleição que nós temos no ano que vem. Temos que escolher muito bem nossos representantes lá, tanto o senador quanto os deputados federais. É isso que é importante, porque um governo, quando chega, assume, se ele tem que negociar com pessoas bem intencionadas, com pessoas que querem trabalhar pelos seus estados e pelo país, ele não precisa ceder à pressão dos picaretas. Então nós temos que diminuir o número de picaretas no Congresso Federal. Isso vai ser fácil de acontecer? Não.
vai ser um processo demorado, mas já temos muito bons deputados federais em Brasília, inclusive do Paraná, e que nos representam bem, e que não são picaretas. Então vamos terminar com os picaretas, pessoal. Antes de votar, vamos olhar bem, não importa se ele é doutor ou não, né? Mas o que importa é que ele tenha uma boa intenção. O Lula respondeu essa história dos 300 picaretas porque ele era acusado de não ter estudo, né? Você não estudou naquele período em que o debate envolvia isso, que o Lula não teria preparo acadêmico, intelectual. Isso que adianta? No Congresso tem 300 picaretas com anel de doutor. Foi a expressão usada por ele. E essa picaretagem, infelizmente, foi a picaretagem que integrou o governo Lula. Por isso que o João está certinho. Como é que a gente vai devolver o poder esse sujeito, né? Que já teve oportunidade e que fez exatamente aquilo que não deveria ter sido feito. Aí a gente está vendo uma repetição do filme, né? E isso tem muito a ver com o sistema de governo também que a gente tem no Brasil hoje em dia, que acaba que se não cede, não tem governabilidade. Mas a gente tem que mudar esse quadro, não pode ficar aceitando sempre. Senão qualquer presidente que a gente colocar lá vai ter que ceder e vai ter que fazer o jogo dos famosos picaretas. Então não podemos ter picareta lá, temos que votar certo. O que é um picareta, né? Só para a gente explicar assim, o que é o picareta? O picareta é o aproveitador. O picareta é aquele que usa de meios que são meios desonestos ou condenáveis para se dar bem. Esse é o picareta, que é exatamente a picaretagem que o Lula se abraçou, né? E a gente, né, às vezes usa carinhosamente o picareta para dizer assim, puta, mas esse cara é um picareta mesmo, brincando, né, dizendo que ele te enganou, ou ele chegou atrasado, ou ele fez... É um sem vergonha, né? Isso. Mas no dia a dia pode ser até um picareta carinhoso, mas na política a gente não pode aceitar mais a picaretagem, né? É isso aí. São 7h48 agora, nós estamos aqui com o doutor João Guilherme, conversando no Jornal da Mercosul. Doutor João, como é que você acha que o Ratinho Júnior, governador do Paraná, vai se virar com duas candidaturas que seriam, em tese, boas para ele? A candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Sérgio Moro. Eu acho que o governador vai ter e vai continuar fazendo o que ele tem feito, né? Se preocupar com o Paraná. Eu acho que a função do governador é trabalhar para o Estado e ele vai ter que deixar isso muito claro na eleição, que o objetivo dele vai ser se reeleger e pensando no Estado do Paraná. Vai ter candidaturas que vão ser próximas e candidaturas afastadas, mas ele não vai poder assumir uma postura, eu acredito, né? Que se ele assumir uma postura em prol de um ou de outro, ele vai estar dando um tiro no próprio pé, né? E porque vai ter eleitor de todas as pessoas que querem continuar votando no Ratinho, que ele se reeleja. Então acho que ele vai saber administrar muito bem, ele é muito hábil politicamente, né? E é muito cedo ainda, né? Porque a gente não sabe se a candidatura da terceira via vai ser viável, se vai ser realmente o Moro ou não, se vai vir o Dória, se não vai, qual partido que o partido dele vai se aliar, né? Que é o PSD. Falaram até do PSD ser vice do Lula, daí ele vai estar frito, né? Aí das duas, uma, ou ele sai de partido, ou ele sai do partido, né? Porque daí não Então, tem condições. ele vai ter que esperar e vai ter que observar, mas não vai ser fácil para ele, não. Eu acho que, a verdade, no Brasil inteiro vai ter essa dificuldade. Tanto é que o Bolsonaro muito voltou atrás da filiação do PL por conta disso, né? Por conta das disputas nos estados, que parece que ele estaria com uma dificuldade muito grande de acertar, além da rejeição muito grande da sua própria base, que não queria ele aliado ao PL, né? Eu não sei se você viu ontem, João, começou a cobrança da fatura da apresentação. Foi um balão de ensaio, mas o balão de ensaio está aí para todo mundo, de apresentar o nome do Geraldo Alckmin como vice do Lula. E aí, pode ou não pode? E aí largaram o balão de ensaio e começaram a sentir a temperatura dos petistas e dos outros. Começaram a medir a temperatura. Quando se percebeu que de repente podia dar, porque o Geraldo Alckmin disse, dá para corrigir o passado. Quando se percebeu uma possibilidade real de que isso acontecesse, o partido do Geraldo Alckmin já cobrou a fatura. A gente vai, mas o PT tem que retirar a candidatura em 5 estados e apoiar candidatos próprios do PSB. Então já veio a cobrança da fatura. Então está muito longe também de se ter uma solução de composição de chapas inteiras no cenário federal, né? Sim, e por isso que a gente tem que ter calma e paciência, mas é que a gente não para de falar nesse assunto, a ansiedade vai nos consumindo em relação a isso. O Geraldo Alckmin, pelo que eu entendo, era o grande desejo dele, sempre foi o sonho de ser presidente da República, né?
ser vice-presidente da República é muito atrativo. E se você analisar bem pelo perfil, um complementa o perfil do outro, né? O Lula é super popular e o Geraldo Alckmin já foi governador do estado de São Paulo, já é médico, né? Tem um perfil mais técnico e amenizaria muito as críticas ao Lula e ele ficaria muito próximo, né, de ser o presidente da República, que ele é o vice, alguma coisa pode acontecer, instabilidade, saúde, etc. Então, Tombo. é muito atrativo, né, o cara ser convidado a ser vice-presidente da República, mas eu não acho que isso tenha grande chance de acontecer. E se acontecer, fortifica ainda mais a candidatura do Lula. Eu acho que foi uma estratégia muito esperta. Ele de bobo, realmente a gente tem que entender que não tem nada, né, Claro gente? que não. E outra, mas o PSB, que é o partido que deve atrair o Geraldo Alckmin, também já avisou. A gente vai, só que alô PT, tem 5 estados da federação que você vai ter que tirar o seu candidato a governador e apoiar o nosso. E isso, se o PT perceber que isso é uma estratégia que vai ganhar a eleição, por exemplo, vai aumentar a chance, eles vão fazer, porque também no estado não é tão difícil assim deles conseguirem fazer uma composição. Eu acho que é capaz deles cederem, sim. Vamos ver como que vai caminhar. E o tambor está batendo numa velocidade e num volume muito alto para essa época do ano. Normalmente, em 19 de novembro do ano anterior à eleição, não é como está sendo esse ano. Nós temos uma antecipação do debate eleitoral, muito por culpa do próprio presidente. Foi o presidente que antecipou quando discutiu urna eletrônica, porque interessa ao presidente a antecipação do debate eleitoral. Ex- Interessa muito mais ao Bolsonaro antecipar o debate do que não antecipado, que tocar governo. Então, o Bolsonaro fez de caso pensado, o que mostra que também de bobo não tem rigorosamente nada. Está sabendo jogar e a antecipação do debate é boa para o Bolsonaro. mas para nós, né, para você ouvinte, para a gente que tem que pagar as contas, é muito ruim, na verdade, né? Porque ou seja, nós estamos falando aqui há 12, 13 minutos de uma coisa que vai acontecer daqui a 10 meses. E a gente não falou nada, por exemplo, da inflação, a gente não comentou sobre o desemprego, a gente não falou do preço da gasolina, a gente está fugindo do debate do dia de hoje, que é muito mais importante, geração de emprego e renda, controle das variações do câmbio. A gente não está tendo essa discussão do dia a dia, e o que a gente tem que se preocupar é com agora, a gente vive agora, não ano que vem. Mas claro que nós estamos aqui fazendo um programa sobre política e rádio, isso é normal, mas o debate tinha que ser muito sobre mais o nosso dia a dia e menos sobre política, porque na verdade o interesse deles é se estarem lá, e o nosso é continuar vivendo e vivendo com qualidade e vivendo bem, né? E quando você antecipa o debate, como muito bem sublinhou o doutor João Guilherme, não se fala do tema do momento. Discutir inflação é ruim para o Bolsonaro. Muito ruim. Discutir a eleição, não. Claro. Então, discute a eleição. Então, esse movimento da pedrinha no tabuleiro é um movimento que serve muito ao Bolsonaro. O Moro se lança candidato. Tem a prévia do PSDB, que deve ganhar o Dória, né? Você acha também, João? Eu torço para que não, porque eu acho que se for o Eduardo Leite, a chance de composição é maior e ele por si só é um candidato que tem maior chance de ter um crescimento, né? Ele não tem uma rejeição tão grande quanto o Dória, né? E o Dória tem aquela pecha de traíra, né? Que realmente ele teve o bolso Dória e depois logo depois já teve todas as brigas com o Bolsonaro, etc. E ele tem uma rejeição muito grande. Eu torço muito para que o Eduardo Leite ganhe, mas aparentemente parece que o Dória vai ganhar. Agora é impressionante, né? O João estava falando aqui, e eu estava pensando como o Brasil é um país que gosta de dar apelido que pega, né? Estava falando do Dória, eu estava pensando no calça apertada. Grudou no Dória de um jeito que como é que ele vai se desvencilhar disso? Não vai, né? Não, ele falou que vai usar na campanha calça apertada e vai coxinha igual e vai ser a mesma coisa. Ele falou, deu certo, eu vou continuar falando. Agora, uma coisa importante que você estava dizendo, que você estava dizendo no programa de hoje, é sobre a questão da mega vacinação, né? E o Deninha falou muito bem, e eu queria dar uma sugestão. Para você que tem essa posição radical e que não quer se vacinar ou que não quer perder o seu discurso desde o começo, mantenha o seu discurso, mas vai escondidinho lá e toma vacina, meu amigo. Por favor, minha amiga, meu amigo, se toma vacina para você se proteger. Hoje em dia as pessoas estão morrendo por falta de vacina. Eu estive na UTI há muito pouco tempo, infelizmente, meu sogro faleceu de Covid, tinha tomado as 2 doses de vacina
tinha umas outras comorbidades e acabou falecendo de Covid, e eu fui na UTI. Só tinha na UTI quem não tinha tomado vacina, a grande maioria. Em casos raros, como o do meu sogro, que faleceu por conta do Covid, tinha tomado 2 doses de AstraZeneca. Mas a grande maioria não tinha tomado vacina. Pacientes jovens, pacientes sem comorbidades. Essa é uma doença séria. Essa é uma doença que a gente não pode pensar em política, a gente não pode pensar no voto A, B ou C. A gente tem que se vacinar. Se você não quer ficar feio perante as tuas opiniões e perante aquelas pessoas que você defendeu, se você não quer perder o teu discurso, mantenha o seu discurso, mas vai escondidinho, põe um bonezinho, óculos escuro, se vacine escondidinho e continua com o teu discurso, mas se vacine, por favor. Porque essa questão da vacina e esse relato do João é importante, né? Ele esteve dentro de uma UTI e a ampla maioria das pessoas são pessoas que não foram vacinadas ou não vacinadas integralmente, né, João? Exatamente. Então, eu falo isso muito abertamente para meus pacientes. Tem vários pacientes de idade que não querem se vacinar, etc, tal, que foram contaminados por fake news, ou por crença, ou por... Não tem problema, a gente entende isso. Só que essa é uma questão que, para toda a vida de toda a população melhorar, e a gente puder ficar sem máscara, por exemplo, a população tem que estar grande parte vacinada. E a segunda dose é muito importante. Ah, mas a vacina não foi testada, a vacina não é tão boa, você precisa de doses de reforço. Mas é inegável que a chegada da vacina melhorou muito a evolução da doença. Então, vamos tomar a vacina, pessoal, por favor. E essa questão da dose de reforço, veja, estão chamando aí a turma de 24 de junho, né? E quando chegar a vez de todo mundo, tem que tomar o reforço também, né, João? Claro. Vamos falar desde já também. Não, eu tomei o reforço há poucos dias, e se onde tiver que me chamarem para tomar vacina, daqui 6 meses me tomarem, eu vou tomar todas as que tiverem. Se tiverem que tomar 2, 1 em cada braço, tomo na hora. Então, toma até na testa, se aparecer. Diz que injeção na testa nem de graça, nem né? de graça. Mas no caso da vacina, a gente pensa. Não tem jeito. E me parece que é um acerto do governo federal. Muito grande. Porque é do governo federal, é importante dizer isso, até para quem tem posição ideológica. Ah, não vou aí tomar essa vacina do Greca, ou a vacina do não sei quem. Não é, né? Essa é uma campanha do governo federal, é importante dizer isso, né, João? É uma campanha importantíssima e que está fazendo uma comunicação, está sendo feita uma comunicação nacional, que desde o começo a gente pedia. Então a gente tem que elogiar, sim, está sendo super bem feita, super bom. Não interessa se é do Dória, se é do Bolsonaro, se é do Lula, se é do Greca, gente, é de você. A vacina é para você, é para tua saúde e para tua segurança. Fechou. João Guilherme, valeu. Eu que agradeço. Até segunda-feira. Bom final de semana e vou torcer um pouquinho pro Grêmio melhorar. O Grêmio vai jogar com a Chapecoense. Se não ganhar. Tem a final do Atlético, não é verdade? É amanhã a final do Atlético, né? Aos atleticanos nervosos, tô na torcida que o Atlético traga mais uma Copa Sul-Americana aqui para a capital paranaense. Os coxas vão ficar meio bravos comigo. Paciência. Não, eu sou coxa e também estou torcendo. Tenho grandes amigos atleticanos e tomara que eles ganhem. Eu sou gremista, então eu quero que ganhe o Atlético, eu quero que ganhe o Coxa, eu quero que ganhe o Paraná, eu quero que ganhe todo mundo. Só não quero que ganhe o Operário de Ponta Grossa. Porque no ano que vem vai jogar com o Grêmio. E o Danteniano não vai poder ir para Ponta Grossa mais. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Nós voltamos na segunda. Tchau. Tchau, tchau. Jornal